Boa noite, Eliane. Boa noite, Domingos. Bem, pessoal, o pessoal for entrando aí, né? Como todas as lives, eu peço para que vocês coloquem aí o nome de vocês e a cidade, para a gente poder conversar um pouco. Meu cabelo tá horrível, né? Mas vamos tentar não olhar aqui para disfarçar um pouco. Aí, João, boa noite. Glauber Mota. A imagem está... Como é que está a imagem? Vocês conseguem ver aí direitinho? Eliane, Salto, São Paulo. João, do Rio de Janeiro. Glauber, da Bahia. Agora temos pessoas de vários estados diferentes. Né? A live está melhorando cada semana. Vou entrar aqui pelo YouTube aqui também, tá? Para poder verificar e a gente conversar por aqui para eu ver o restante dos comentários, que às vezes pelo notebook não aparece, tá? Pelo notebook não aparece às vezes todos os comentários, mas aqui eu consigo acompanhar. Deixa eu só entrar aqui, só um instante. Pessoal, Edson, boa noite, Edson. Navegantes, Santa Catarina. O pessoal de Santa Catarina, tem muitos aqui trabalhando aqui em Pernambuco. Muita gente de Santa Catarina trabalhando aqui em Pernambuco. Inclusive, eu trabalhei com 2 a 3 daí, de Santa Catarina. Aqui na empresa de cerâmica que eu fazia parte, né? Então, o pessoal daí é muito gente boa. E desenrolado, né? Na parte da elétrica. Pelo menos os que eu trabalhei. Pronto. Conseguiram verificar aí direitinho? Pessoal, o contato que vocês têm. Eduardo aí, ele falou de Fortaleza. Edilon falou aí de Santa Catarina, né? Foi o que a gente estava falando. Boa noite a vocês que vão entrando. Paulo Henrique de Guarulhos, São Paulo. Meu pai mora por aí, perto de Guarulhos. Em São Paulo, perto de Guarulhos. Ele mora em Minas, numa cidade chamada Extrema, se eu não me engano. Foi para aí já faz alguns anos e está morando por aí. De vez em quando vem visitar, mas não é a mesma coisa, né? Distante demais. Mas e aí, pessoal? Uma pergunta que eu quero que vocês respondam. Qual o contato que vocês têm com a parte de automação residencial? Vocês têm um contato bom, um contato grande? Vocês costumam fazer instalação da parte de automação residencial ou não? Ou nunca fizeram esse tipo de instalação? Não é comum vocês pegar esses serviços? O Domingos falou aqui, eu sou de Pirituba, São Paulo, capital. Pirituba, São Paulo. Ainda não fui ainda em São Paulo. Não fui ainda em Minas Gerais. Cheguei próximo ali em Vitória da Conquista, mas aí depois de Vitória da Conquista eu voltei. Foi uma viagem que a gente fez. Mas aí Paulo falou aqui, né? Não tenho contato com a parte de automação residencial, correto? Se vocês tiverem contato, deixa aí, tá? Se vocês não tiverem contato, a gente vai começar a falar um pouco sobre a parte de automação residencial, que é uma área que está dando muito lucro, que é uma área que você pode controlar tudo pelo celular, né? Através do celular, através de comando de voz, assistente virtual, Alexa, né? Então, é muito utilizado e está sendo muito utilizado hoje em dia devido a isso aí. A parte de automação residencial. Glauber aqui no YouTube falou, já fiz automação pelos interruptores e tomadas. Gostaria de saber se tem uma maneira de fazer pelo quadro. Tem, ao invés de você colocar na caixinha 4x2, você poderia colocar num quadro direto, né?
tem alguns componentes hoje na área da automação, que você colocando na parte de automação residencial, né, colocando no quadro, para vocês que estão ouvindo aí no Instagram, aqui eu estou também no YouTube, o Glauber Mota, ele perguntou, ele já fez algumas instalações, né, algumas automações residenciais pelos interruptores e tomadas, e gostaria de saber se tem uma maneira de fazer pelo quadro, e tem uma maneira de fazer pelo quadro de distribuição, tá? Tem alguns componentes no mercado que você tem a possibilidade de colocar e de fazer num quadro, para ligar a lâmpada, para fazer a parte de automação, para ligar as luminárias externas, tá? Para ligar luminária de piscina. Então, no quadro você também consegue fazer esse tipo aí de situação, tá? Temos aqui, ó, na parte de automação residencial, que eu não sei se vocês acompanham no YouTube, vocês aqui do Instagram, não sei se vocês acompanham o YouTube, se não acompanham, deveriam acompanhar. E lá a gente sempre está colocando aulas constantemente. E temos aqui, ó, que é o conhecido como Sonoff Mini R4. Tá dando para visualizar aí? Tá dando para visualizar aí, tranquilo? Pronto, ó, Sonoff Mini R4. Sonoff Mini R4, que é um dos mais compactos na parte de automação residencial. Você, através desse componente aqui, né, desse dispositivo, você vai conseguir fazer a automação da residência, controlar através de celular e, por exemplo, um exemplo que eu fiz aqui, eu gravei até o vídeo do YouTube, que é relacionado, ó, aos interruptores paralelos, onde você vai fazer a parte de ligação dos interruptores vai e vem, né? O vai e vem ou interruptores paralelos, e nesses interruptores paralelos, através do vai e vem, você vai conseguir comandar a lâmpada e também com o celular você vai conseguir fazer isso. Então, pelo celular você pode comandar a lâmpada, pode comandar por este botão aqui, ó, tá? Que ele liga e desliga, porém isso aqui vai ficar na caixinha 4x2, isso aqui vai ficar na caixinha 4x2, e aqui vai ficar também nas caixinhas 4x2, ou seja, tem aqui, ó, e ele fica aqui atrás, ó, justinho. Por isso que ele é o mais compacto e já é feito para poder colocar nas caixinhas 4x2, para não ter uma ocupação de um espaço maior. Então aí você vai colocar e não vai sofrer com isso, tá? Então você vai ter como comandar a lâmpada através dos interruptores paralelos, vai e vem, interruptor simples, pode comandar também pelo celular e até pelo próprio dispositivo aqui, que você pode colocar isso aqui, ó, na parte do quadro de distribuição, tá? Para poder fazer a automação de umas lâmpadas externas, por exemplo. Ao invés de eu estar colocando essa lâmpada aqui de um cômodo, eu poderia estar colocando essa lâmpada aqui numa área externa, que seria para poder, quando ele anoitecer, colocar isso aqui, né? Quando anoitecer, ligar a lâmpada, um exemplo, né? Um refletor. Ao invés de você estar comandando por um relé fotoelétrico, você poderia estar comandando pelo celular você dizer na hora que você vai ligar, desligar, você vai comandar. Então, a automação residencial está muito, muito em alta hoje em dia, e as pessoas estão tendo mais conforto através disso, podendo controlar aí lâmpada, tomada, né? Interruptor. Temos também aqui, ó, a parte dos interruptores inteligentes, muito utilizado também, tá? Os interruptores inteligentes. Aí aqui você vai ter que levar fase neutro e terra, tá? Para esses interruptores fase neutro e terra, porque aqui ele tem uma parte metálica, tá? E nessa parte metálica aqui, como vai estar numa caixinha 4x2, você tem que levar o terra para poder fazer a conexão. Se houver alguma fuga, ele vai desarmar. Lá o DR, né? No quadro. E tem aqui, ó, fase, neutro, terra e retorno, para fazer a ligação na lâmpada. Ele vem com QR Code para você ver o manual, se caso você tiver dúvidas, tá? Vem com QR Code. Então ele já vem bem intuitivo, né? Pronto, feita a ligação, você pode comandar através dos interruptores ou pode também através de celular. E se você tiver um assistente virtual chamada Alexa, né, que é muito comum aquele componente hoje em dia nas casas das pessoas, você pode, através do comando de voz, fazer a ligação dele, tá? Beleza?
Pessoal, tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida relacionada a algum conteúdo de automação, comandos, de predial? Vocês têm alguma curiosidade? Né? Desde que não seja uma curiosidade muito, digamos assim, histórica, né? Se for uma curiosidade relacionada à parte de instalação elétrica, de indústria, de prédio, aí eu consigo resolver. Mas se vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários, tá? Deixa aqui nos comentários que a gente vai estar junto falando sobre os conteúdos. Na aula passada a gente viu aqui no YouTube e aqui no Instagram também, vocês que estão assistindo. Jorge está perguntando aqui quanto o curso de comandos elétricos. Eu vou deixar aqui o WhatsApp para você entrar em contato com o pessoal, ou então o pessoal entrar em contato com você, né? Relacionado a esse curso de comandos elétricos, tá? Ele é um curso muito bom que vai do básico ao avançado, você vai conseguir fazer leitura e interpretação da placa do motor, fazer projetos relacionados à elaboração, né, de circuitos, como você vai fazer um circuito de força, um circuito de comando. Então, a partir da direta com reversão, estrela triângulo, compensadora, tá? Inversor de frequência, você vai estar utilizando, e dentre mais coisas. Pessoal aqui do Instagram, sejam bem-vindos, pessoal que estão chegando, tá? Boa noite a todos vocês. Edson falou aqui, top, primeira de luxo, Edson. Primeira de luxo, pessoal que for chegando aqui. Glauber perguntou novamente aqui, ó, no YouTube. Pessoal aqui do Instagram também, se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, eu tô aqui para ajudar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou aqui para ajudar. Tá? Vou deixar aqui também o nosso WhatsApp, 0819-8157-8070, que vocês vão ter um grupo exclusivo, né? Para que vocês possam entrar no grupo, vocês vão saber a hora, o horário, o dia que a gente vai estar fazendo as lives, que normalmente são terça, quinta e sábado. Terça a partir de 7h30, quinta a partir de 7h30 e sábado a partir das 15 às 16 horas, né? Mas aí eu vou avisar antes a vocês. O Glauber perguntou aqui, os fabricantes das caixinhas 4x2 deveriam se atualizar com a automação, fazendo caixas com uma profundidade maior. Tá difícil colocar tudo isso nas caixas. Realmente, isso aí é uma boa ideia também, porque muitas vezes a gente vai instalar e pelas caixinhas 4x2 a gente não só faz a instalação da interruptor, mas também passa mais 3 fios para poder levar para as tomadas, né? Faz neutro e terra. Então já ocupa mais um pouco de espaço. Então realmente isso aí deveria ser atentado pelos fabricantes aí das caixinhas 4x2. Que tem as caixinhas 4x4, né? Que são um pouco maior, mas aí para colocar esses interruptores, né? Fica mais difícil nas caixinhas 4x4. Bom, pessoal, vê só. Todas as lives eu pego um tema e começo a abordar. Você pode pegar e tirar dúvidas sobre qualquer outro tipo de assunto que a gente vai tirando dúvida, tá? Aqui é uma live que você vai poder tirar todas as suas dúvidas práticas, seja ela sobre a parte predial, sobre a parte de montagem de quadro de distribuição, sobre a parte de elétrica industrial, né? Partidas e chaves e motores elétricos, tá? Chaves magnéticas de motores elétricos. Então, aqui você vai tirar todas as suas dúvidas, tá? Pode tirar, se você tiver. Se você não tiver, melhor ainda, né? Ó, temos esse componente aqui, ó. Temos esse componente aqui. E esse componente aqui é também utilizado para automação residencial, tá? Eu já falo desse aqui. Alguém sabe qual componente é esse? Aí no YouTube vocês conhecem? Sabe qual equipamento é esse? Já instalaram? Deixa aí nos comentários. E vocês aqui do Instagram, já instalaram? Já comentaram já sobre eles? Se sim, deixa aí nos comentários, mas já eu vou responder. Vamos falar aqui um pouco com vocês aqui do Instagram e vocês aqui do YouTube. Vamos ler aqui alguns comentários. Jorge, Jorge, pode entrar em contato com a gente, Jorge, pelo número 819-8157-8070. Jaxiel, cara, eu sou novo na área da elétrica, qual dica você pode me dar?
Jaxiel, pessoal, quando você vai entrar na parte da elétrica, eu aconselho você fazer um curso, né? Ou seja, ele um curso profissionalizante ou um curso técnico, para você se qualificar, se profissionalizar, para você ter um certificado em mãos e daí você começar a pegar um trabalho, porque com o certificado você vai dar uma garantia melhor, né? Uma qualidade melhor no serviço e as pessoas que tiverem você como, digamos assim, cliente, né? Ou seja, os seus clientes vão ter mais confiabilidade em você, porque você tem um certificado e, consequentemente, você pode fazer e está apto para poder fazer qualquer tipo de instalação. Então, eu aconselho você a fazer um curso. Se você já faz, eu aconselho você a se aprofundar na parte de quadro de distribuição, se for da área predial, né? Quadro de distribuição elétrico, como fazer os tipos de aterramento, utilizando DR, disjuntor, DPS, qual os tipos de DPS que você vai estar utilizando, o DR que você vai estar instalando, dimensionamento de cabos, tipos de aterramento, como instalar o DPS no circuito monofásico, bifásico, trifásico, né? Se na sua região você utilizar só monofásico e trifásico, como é o caso aqui de Pernambuco, então você saber como é que você vai estar utilizando, quais os tipos de aterramento que você vai usar, se um é melhor, se o outro não é. Então, é bom você se atentar sobre a parte de instalação de lâmpada, de tomada, de interruptor, né? De sensor de presença, que são coisas do dia a dia que as pessoas sempre precisam, né? E você se qualificar com um certificado. E vai dar uma confiabilidade maior no seu serviço. E se dedicar, né? Estudar, estudar e nunca parar de estudar, porque tem sempre coisas novas, como a gente falou, né? A automação residencial está chegando aí para poder revolucionar e as pessoas daqui a uns dias, assim como a energia solar, né? Que era uma coisa muito difícil da gente ter dia a dia e hoje em dia a gente já vê em muitas casas e a cada dia está sendo muitas casas sendo instaladas, a mesma coisa vai ser na parte de automação residencial. Vai chegar um momento que as pessoas vão ver que é tão barato, tão possível, né? Que muita gente às vezes acredita que é uma coisa de filme, que você só vê no filme uma coisa bater palma e acender uma lâmpada, você gritar e acender uma lâmpada. Então, às vezes, as pessoas acreditam que é coisa de filme e pensam que é muito caro fazer isso, sendo que a gente sabe que é um custo muito barato, né, comparado ao que ele faz, comandar por voz, comandar por celular, ser uma coisa mais cômoda, você ligar televisão, mudar canal de televisão, ligar luminária, desligar a TV, você ligar som, programar para dizer o horário da manhã, da tarde, da noite que as lâmpadas vai estar acesas, você controlar isso aí. A parte de automação residencial está revolucionando, então você que começou a fazer um curso na parte elétrica predial, você se qualificando, correndo atrás de aprender isso aí, consequentemente vocês vão ter digamos assim, uma melhora, né, na qualidade de serviço, e quando chegar no auge, no pico dessa parte de instalação, vocês vão estar aptos para fazer e começar a ganhar dinheiro, né, com essa parte aí. E no curso de automação você vê também toda essa parte aí, tá? Vê a parte de instalações elétricas prediais, no curso de automação aqui junto com a gente, toda a parte de instalação de predial, elétrica predial, e vê também a parte de automação predial. Então você vê os dois em um único curso, que é o curso de automação residencial e predial, tá? E aí você vai estar qualificado e vai estar correndo atrás disso aí. Vamos ver aqui mais o que o Jorge falou. Eu fiz o curso de elétrica predial e residencial, muito top. Muito bom, Jorge. Agradeço aí o comentário. Vou até tirar um print aqui para postar depois no Stories. Eita. Pronto. Rapaz, tá difícil, viu? Tá difícil. A Júnior falou aqui, a Júnior Play. Júnior Play falou 8157. Lembrando, né? O nosso número aqui é o 8157 8070. 8157 8070, tá? Você pode entrar em contato através disso aí. E Jorge falou aqui. Agradeço, Jorge, por ter feito o curso de elétrica predial residencial, muito top, por ter gostado. Paulo também está sempre com a gente aqui. Daniel, Leandro. Pronto, pessoal. Eric Santos falou, tenho interesse até porque eu trabalho com motores elétricos. Ótimo, Eric. A gente tem também, vou pedir até para o pessoal entrar em contato com vocês, tá? Vocês que têm interesse aí, saber mais sobre a parte de motores elétricos, de automação residencial, predial, automação industrial, eletricista industrial, eletricista predial, Jorge aí também,
em uma tomada dessa, pode ligar quantas lâmpadas? Ó, isso aqui é muito importante, tá? Vocês aí que estão nos ouvindo aí no YouTube, vocês aqui no Instagram, essa pergunta aqui que o nosso amigo Jorge, aqui do Instagram, ele perguntou o seguinte: essas lâmpadas, esses interruptores, né? Essas interruptores aqui, esses interruptores, eles aguentam quantas lâmpadas, né? Este componente aqui da parte de automação residencial, esse Sonoff, aguenta quantas lâmpadas? Ó, vou adiantando para vocês, tá? Eles funcionam e têm a capacidade igual de um interruptor, até 10 amperes. Esses interruptores, ele é feito para trabalhar até no máximo 10 amperes. Então, a parte de automação residencial, todos eles equipamentos, na saída dele e na entrada, ele tem essa corrente máxima que ele trabalha, de entrada e de saída, tá? De entrada e de saída. A mesma coisa aqui, quando você pega a parte dele interna, a parte traseira aqui dele, para você verificar, ele diz, tá? 10 amperes. Ele diz 10 amperes. Então, você pode fazer aí as ligações até suportar uma corrente de 10 amperes. Então, para ter uma quantidade de lâmpadas que suporte 10 amperes, aí você vai ter que fazer o cálculo, dependendo das potências das lâmpadas, faz a somatória e vocês veem aí, beleza? Aí aqui Júnior falou, Júnior e Glauber, né? Aqui no YouTube. Glauber falou, professor, uma dúvida, por que quando fala energia e quando retorna as lâmpadas com o sistema de automação, fica ligadas? Uma dúvida, por que quando falta energia e quando retorna, as lâmpadas com o sistema de automação ficam ligadas? É um sistemazinho de proteção. Só um instante, tá, pessoal? Pronto, olha só. Voltamos aqui novamente aqui no Instagram, deu uma queda aqui, caiu. Aí Glauber perguntou, por que quando falta energia e quando retoma as lâmpadas, com o sistema de automação, fica ligada? Ou seja, as lâmpadas ficam ligadas, se der uma falta de energia, elas ligam, né? Novamente. Porque tem um sistema de proteção que é justamente para poder ele ver, né? Mas você percebe que a maioria delas, depois que ele liga, ele demora um tempo e ele desliga, tá? Ele demora um tempo e desliga. Ele liga e depois demora um tempo e desliga, tá? Então, ele retoma. É igual um sensor de presença quando você vai ligar. A partir do momento que você liga ele, ele já pisca para sinalizar que tá ligando, que tá funcionando. Quando tá num relé fotoelétrico, quando você liga, ele dá uma piscada e desliga novamente, né? Só para poder sinalizar que está funcionando normal. Mesma coisa é a parte do automação residencial, que é uma garantia de proteção ali e sinalização que está funcionando normal, está funcionando bem, tá? Pessoal que for entrando aí, as perguntas que eu não consegui responder, pode colocar novamente aqui, tá? Que eu vou estar respondendo vocês. Júnior Play aqui perguntou, sou novo na área de eletricista, terminei o curso há 2 meses de duração, recentemente pelo Senai aqui do Cabo. Estou me aprofundando mais na área de elétrica. Ótimo, muito bom, Júnior. E vocês estando aqui nessa live, tirando dúvida que vocês têm aí do dia a dia, cotidiano, aqui a gente vai tirando. Dúvida que vocês tiverem, tá? Qualquer dúvida pode estar colocando aqui, da parte de automação, residencial, qualquer área da elétrica, vocês tendo dúvida, podem entrar em contato pelo nosso WhatsApp 0819-8157-8070, tá? E Vânio Gonçalves. Não, falou que não, né? Beleza. Pessoal, vocês aí do Instagram, o áudio tá saindo bem, tá saindo bom o áudio, tá dando para ter uma boa visualização. E aqui vocês aqui no YouTube, quais os assuntos aí que vocês acreditam ser, digamos assim, uma dúvida, né, que vocês tenham, por exemplo, poxa, eu fui fazer aquela instalação, mas eu tive muita dúvida, eu não sabia como fazer a instalação. Vocês tiveram já essa situação? E como seria? Aqui, ó, Móveis Paulos. Móveis Paulos. Perguntou aqui. Tem 2 perguntas, né? Vou responder aqui primeiro do
Instagram, que foi a primeira. O que acontece se fazer um circuito série com lâmpadas LED? Ó, ele vai reduzir a parte de tensão, né? Vai reduzir a tensão dele, vai reduzir a luminosidade, e daí você queimando uma das lâmpadas, consequentemente você não vai saber qual das duas queimou, por exemplo, se for duas lâmpadas. Aqui a pergunta foi, o que acontece se fazer um circuito série com lâmpadas LED? A luminosidade vai ser reduzida, e aí você vai ter aí, né? Depois que você colocou e queimar alguma das duas, você não sabe quando é que vai funcionar, tá? Então acontece isso aí. É como também se você tivesse duas lâmpadas fluorescentes. Se você tivesse duas lâmpadas fluorescentes agora, vocês iriam fluorescente ou até mesmo a escandescente. Se tiver em série, o que acontece? Se queimar uma das duas, você não sabe qual das duas queimou, né? Até porque quando você faz a parte de ligação, eu não sei se vocês já abriram também uma lâmpada LED para poder tentar consertar. Não sei se vocês já abriram já. Na lâmpada LED, os LEDs lá, a maioria deles estão em série. A maioria deles estão em série. Então, quando estão em série, queimou uma, tem várias aí que fica desligada. Agora tem outras, ou seja, na mesma lâmpada LED, tem um jogo que uma lâmpada queimou, as outras queimam. Por quê? Porque às vezes estão a maioria em série. Então, se estão em série, você tem que colocar ali um jumper, né? Muitas vezes colocar um jumper, que é justamente para vocês fazerem aí a parte de ligação novamente, né? Para poder circular, tá? Pela rede. E aqui o Vânio perguntou, falando sobre a lâmpada ligada no interruptor, por que as de LED, mesmo desligadas, fica acesa? Muitas vezes acontece isso devido a alguma falha, fuga no próprio interruptor, devido a muito tempo de uso, pode acontecer isso, tá? Como assim, por exemplo? Você tem muito tempo de uso, sempre há uma pequena falha, às vezes, uma pequena fuga, que volta a um retorno, às vezes, pela lâmpada, por a ligação, na maioria das vezes, das casas, ela não está com o padrão adequado. O padrão adequado seria isso, é você ligar fase, neutro e terra, um circuito para iluminação, um circuito para tomada, um circuito para ar-condicionado, e às vezes está misturado, neutro está misturado com tomada, o neutro às vezes está fazendo uma parte de ligação com terra, enfim. Às vezes essas ligações antigas fazem com que quando você desliga a lâmpada, a LED, ela às vezes fica lá como se tivesse ainda um pouquinho de corrente acesa, não é isso? Mas por que isso acontece? Porque às vezes por ter uma ligação velha, às vezes um disjuntor para a casa toda, quando faz o retorno ali de uma tomada, você colocou ali a tomada, né, plugou ali uma televisão, só uma coisa assim, tipo uma carga, quando entrou a fase, voltou alguma carga pelo neutro, o neutro às vezes fica lá um pouco carregado e faz com que tenha um vazamento mínimo para a parte da lâmpada LED e faz com que ela acenda um pouco. Deu para explicar? Deu para entender essa parte aí? Pronto. A Ivânio perguntou aqui, o não foi a respeito do uso ou não desse aparelho que você mostrou. Não instalei ainda, que é a parte de automação residencial, que é a parte relacionada a interruptor inteligente. Este outro aparelho aqui, ó, também é um chamado de relé horário. Esse relé horário aqui é utilizado para poder fazer a parte de ligação, né, de horário, por exemplo. Não sei se vocês lembram, no tempo que vocês estudavam numa escola, que uma hora tocava a sirene e alguém lá, né, uma senhorinha lá da diretora assistente lá, e colocava, apertava e o pessoal entrava na sala de aula. Quando dava 3 horas, alguém ia lá, apertava e a pessoa ia para o intervalo. 3h15, 3h20, outra pessoa ia lá, tocava e voltava. Então, a responsabilidade que tinha de estar distante dentro de interrompendo seu serviço, para poder fazer esse tipo de situação, tocar a sirene para o pessoal entrar na sala, sair da sala, entrar na sala, sair da sala, com um relé horário,
é possível programar os horários que você vai colocar, um exemplo, uma sirene de uma escola, para poder fazer a parte de instalação. Por exemplo, um horário que você vai estar no sistema de irrigação. Então, você vai programar o horário que você programar, ele vai comutar os contatos aqui, comutando os contatos, ele vai fazer a ligação do motor elétrico, tá? Fazendo uma ligação do motor elétrico, você vai poder fazer, por exemplo, controlar, ele vai ligar de 1 hora até 12 horas, de 1 hora até 2 horas da tarde. Aí de 2 às 3, para de ligar. E de 3 às 4, liga novamente. De 4 às 5, desliga. De 5 às 6, você vai fazer a programação do horário. Quanto tempo ele fica ligado e quanto tempo ele fica desligado. A gente tem aula no YouTube também relacionada a esse componente aqui, tá? Que também faz parte do curso de automação residencial, onde a gente passa mais detalhes sobre esse componente lá também, tá? Que é o relé horário. Tem esse e tem vários outros modelos também que a gente já fez instalação, que também está no nosso curso de automação residencial. Temos uma coisa que vocês conhecem bastante, e se vocês não conhecerem, digam aí, tá? Digam aí, esses componentes aí. Vocês conhecem esse componente aí? E aí, conhecem esse componente? Já fizeram a instalação dele? Já sabe como fazer a instalação? Deixa aqui um pouquinho nos comentários o que você já fez e o que você não fez com esse componente aqui. E qual o nome dele, tá? Qual o nome dele? Temos aqui o nosso amigo Figueiredo. Professor, eu estou estudando na área de eletromecânica, mas tenho algumas dificuldades em compreender o princípio de funcionamento de certos componentes. E qual seria esses tipos de componente? Fala aí para que a gente possa abordar aqui e entender. Você tem que entender que na parte da elétrica, por ser algo que você não consegue ver a parte da elétrica, você não vê os elétrons indo e vindo, né? Então, é uma coisa que se torna muito mais, digamos assim, difícil de se entender, né? Ao contrário de uma parte mecânica, como, por exemplo, aqui, o Figueiredo, ele está falando que ele está fazendo um curso de eletromecânica. Quando você faz um curso de eletromecânica, tem um curso que é eletromecânica, né, que pega uma parte de mecânica e uma parte de elétrica. Eletromecânica, elétrica e mecânica. Sendo que a mecânica, quando você vai pegar, você vê lá a poca, a arruela, né, você vê a frisadeira, você vê lá a máquina de fazer ferramenta, fechadura, né? Então você vai ter lá algo físico que você vai estar vendo, vai estar formando ele. Ao contrário da elétrica, que você não sabe onde está indo o elétron, se está indo para um lado, se está indo para o outro, entende? Então então se torna uma coisa bem mais, digamos assim, imaginária. Você tem que imaginar o que seria a corrente passando pelo cabo, imaginar o problema que está tendo naquela hora. Por exemplo, você está lá, um dos problemas da parte elétrica, você está lá dentro de uma indústria onde tem um quadro, onde tem mais de 20 contatores e um dá problema e você fica tentando resolver. Você tenta ligar, mas não consegue. Então, você tem que imaginar a corrente elétrica vindo da rede, passando pelos componentes, o que é que ele iria fazer, o que iria acontecer. Se eu fosse o elétron, eu ia estar passando por onde, o que é que iria acontecer. Então, é uma coisa imaginária, ao contrário que seria uma coisa mecânica, que seria física, né? Então, tem essa diferença aí. Professor, como faço para testar o sensor de temperatura? Seria o pressostato? Se for, deixa aí nos comentários, tá? Se seria o pressostato. Aí temos aqui Lorde XP, sensor de presença. Isso, exatamente. Isso aqui é um sensor de presença, tá? Aqui é um sensor de presença. Temos aqui um sensor de presença. Vani falou também. Figueiredo falou relé temporizador, contator. Desculpa por não especificar melhor. Não tem problema, Figueiredo. Fique tranquilo. Professor, uma dúvida. E quando uma lâmpada fica um pouco acesa, mesmo estando desligada, mas quando bota em outro lugar, ela acaba ficando totalmente apagada. E quando bota uma no lugar dessa, apaga. Eita, que confusão danada. Espera aí, deixa eu tentar entender aqui, pessoal. Só uma dúvida. E quando uma lâmpada fica um pouco acesa,
mesmo estando desligada. Mas quando bota em outro lugar, ela apaga, ficando totalmente apagada. Beleza. E quando bota uma no lugar dessa, apaga. Ou seja, no caso, você está perguntando que tem 2 lugares, e quando você coloca nesse local aqui a pergunta dele foi o seguinte: professor, uma dúvida, e quando uma lâmpada fica um pouco acesa, mesmo estando desligada, mas quando bota em outro lugar, ela acaba ficando totalmente apagada, e quando bota uma no lugar dessa, apaga. No caso, ele está falando o seguinte: tem essa lâmpada e tem essa aqui. Quando coloca nessa lâmpada aqui, ele fica um pouco acesa, mesmo desligada, ela fica um pouco acesa, né? E quando tira a lâmpada daqui e coloca aqui, ela se desliga e se apaga. E quando bota outro lugar, nessa daqui, ela se apaga. Correto? Beleza. Porque essa daqui, provavelmente, deve ter algum neutro que está interligado com alguma das tomadas, e essa tomada está dando um pouco de retorno, voltando um pouco de retorno pelo neutro, né? Fazendo com que ele desse uma ligaçãozinha interna. O interruptor, às vezes, pode estar um pouco desgastado, antigo, então pode estar uma interferência também. Então, um dos motivos também sobre isso também. Tá? Tem que rever essa parte aí. Na prática, quando você vai ver e colocar a mão na massa, fica bem melhor, mais visível de você fazer o trabalho, né? Vamos ver aqui mais o comentário sobre a parte... Por exemplo, tem aqui, ó, móveis Paulus. Professor, a Norma, estou fazendo até propaganda para o rapaz, viu? Achei inteligente, botou até o nome dele ali no título ali em cima. Professor, a norma nos diz para não compartilhar neutro de outros circuitos. Isso. Porém, em edifícios, se compartilha o mesmo neutro do barramento, assim como o terra. Sim, porque a norma fala que você não deve compartilhar o neutro, né? E o terra não deve ser compartilhado. Cada um deve ter um circuito. Fase neutra e terra para iluminação, fase neutra e terra para tomada, fase neutra e terra condicionado, tal. Beleza, aí a gente já sabe. Na exceção da regra, já diz o seguinte, que quando você tem um cômodo, que este cômodo ele tem uma carga que ele não ultrapasse 16 amperes, então você tem a capacidade de colocar aí um circuito só, para tomada e para iluminação. Então, ou seja, se eu tenho aqui no meu ambiente, na minha sala, no meu quarto, eu posso colocar um disjuntor para fazer a ligação de tomadas e de lâmpadas, desde que aquele cômodo, que aquele ambiente, não ultrapasse uma corrente elétrica de 16 amperes, de acordo com a exceção da norma. Tá? A priori, todo circuito que você for fazer, a priori, fase neutra e terra para iluminação, fase neutra e terra para tomada, fase neutra e terra para ar-condicionado, chuveiro elétrico, tal. Porém, você pode tomadas em interruptor, ligação de lâmpada, você vai poder fazer a ligação tudo no mesmo circuito, se não ultrapassar 16 amperes. Beleza? Mas aí o ar-condicionado ele ainda pede que seja individual, tá? O ar-condicionado. Ele pede que seja individual. Esse sensor de temperatura aqui que foi falado, como fazer a parte de ligação do sensor de temperatura, não sei se for um pressostato ou não, mas se for aquele de teto que fica em cima da casa, né, que caso ele detecte que a temperatura do ambiente esquentou demais, está pegando fogo, aumentou ali a quantidade de graus Celsius, né, ele vai mandar um sinal para mandar abrir uma válvula de água ou então uma sirene. Então ali ele vai entrar com a alimentação fase neutro ou fase, dependendo aí do local, tá? Normalmente é fase neutro. Atenção aqui, por exemplo, aqui de Pernambuco 220, você faz a ligação e ali ele vai ter o retorno dele para fazer a ligação na solenoide, que vai abrir a válvula, ou numa sirene, para poder alertar o pessoal. Tá?
Só para deixar especificado isso aí, essa parte aí. Sérgio perguntou, Sérgio Eletricidade perguntou, qual a maneira mais fácil de automatizar uma piscina? No nosso curso de mestre em elétrica, a gente explica também como você vai fazer um quadro de distribuição para automatização da piscina, tá? Então, se você não fez, vocês têm vontade de conhecer, só entrar em contato lá com a gente, 0819-8157-8070, tá? Mas aí seria você fazer, por exemplo, do que você queria fazer na piscina. Um exemplo. O que você iria fazer numa piscina? O que seria automatizar uma piscina? Você ia colocar através de controle, através de comando de voz, através de comando de celular. Então, na piscina aí, o que vocês fariam para poder fazer essa parte de instalação? Essa parte de automação. Vai muito do que vocês querem. Eu poderia colocar no quadro. Um componente desse aqui. Para quê? Para que eu vou colocar um componente desse aqui numa piscina? Ou seja, num quadro de distribuição de uma piscina, você pode colocar um Sonoff Mini, onde ali você vai poder fazer a parte de comando das iluminações. Como esses componentes suportam até 10 amperes de entrada e saída, você pode até ver para colocar um aquecedor na água, desde que não ultrapasse, o equipamento não ultrapasse, né? O que o aparelho suporta aqui, ele é feito, e claro, né, para ir utilizado muito nas lâmpadas, mas como ele suporta até 10 amperes de saída, você pode estar utilizando aí, né, para fazer a ligação de alguns aquecedores, desde que não ultrapasse esses 10 amperes. Então, você pode estar utilizando isso aqui para poder automatizar a parte de LED da lâmpada da piscina, aquecimento da piscina, tá? Vocês podem colocar nas válvulas que tem, né, que é para fazer a limpeza, o filtro, que tem ali, às vezes as válvulas tem, né, o filtro, você vai e coloca para poder encher, aquelas coisas todas, você pode colocar ali válvulas solenoide que vai direto para o quadro, que você pode controlar pelo celular, que você pode controlar através de comando de voz junto com o assistente virtual Alexa. Então, você tem N possibilidade de fazer a parte de automação dentro de uma piscina, né? Por exemplo, fazer jorrar água de um jeito, do outro. Você poderia colocar o quê? Solenoide, válvulas, solenoide ali através de pulsos elétricos, você dizer qual é que vai acender, qual que vai ligar, qual que vai abrir para poder jorrar água, tá? Então, são N fatores aí, N situações que você pode estar utilizando aí. Pronto, aí Matheus falou aqui, ó. Júnior Play, tem que conferir fase e retorno. Se estão ligados, certo. Se tiver fase, acontece isso. Exatamente, também tem esse procedimento, né? Por exemplo, se tiver ligado errado, da maneira errada, vai estar uma lâmpada acesa e outra lâmpada vai estar apagada normal, né? Quando apagar, uma vai ficar acesa ainda, né? Um pouco acesa, devido à falta de ligação correta. Aí Cunha falou aqui, acontece muito isso nas lâmpadas LED. De você desligar e ela ficar um pouco acesa, né? Aí aqui outro problema também que é comum e corriqueiro acontecer. Geraldo aqui falou no Instagram, Geraldo aqui do Instagram falou, esse problema das lâmpadas geralmente é quando o interruptor está cortando o neutro e não a fase. Muitas vezes acontece isso. A gente faz a instalação todinha da casa, leva fase, neutro, pode ter às vezes um cabo de mesma cor, tá? Ou às vezes um cabo de mesma cor, por exemplo. Aí quando chega lá na frente para fazer a parte de instalação, o que acontece? Aí você liga, pede para o pessoal da CEP fazer o restante da ligação, mas aí quando faz, chega o neutro no lugar onde deveria chegar a fase e o fase vai direto para as lâmpadas, para as cargas. Então isso aí pode ser também que aconteça isso e as lâmpadas fiquem ainda um pouco acesas, né? Aí Móveis Paulos começou a rir, fazendo propaganda para você gratuito, né? Pelo Instagram. Cunha falou, qualquer retorno no neutro, menor que seja a tensão, ela vai acender a lâmpada de LED. Exatamente, que é o que pode acontecer. Aí
Carlos falou, essa situação de lâmpada aí que fica um pouco acesa, fala para ele mudar a posição dos fios no receptáculo, às vezes dá certo. Correto, exatamente. Que serve por aquilo que a gente falou, né? Os exemplos que a gente falou aqui. Deixa eu ver mais algum aqui nos comentários do Instagram. Pessoal aí do YouTube aí, se tiver dúvida ainda pode perguntar. Temos aqui alguns componentes. Tem um que é mais conhecido, que vocês sempre vê, que é a parte desse componente aqui, ó. Tá? Qual o nome dele aí? Deixa aí nos comentários aí. Qual o nome dele aí? É muito conhecido. Vocês provavelmente já devem ter instalado. Se não instalou, a gente vai ver aí um pouco sobre esse componente também, tá? A gente vai ver a parte teórica, né? A parte de instalação, tem aulas gravadas aqui no YouTube, falando sobre a parte de instalação dele e funcionamento. Mas a gente vai falar aqui sobre as dúvidas que vocês poderiam ter no dia a dia de vocês, beleza? Eli Elétrica, RPIS, outra pessoa aqui fazendo propaganda gratuita para ele. Esse pessoal tá muito esperto. Relé de impulso. Falaram aqui, relé de impulso. Aqui no Instagram. Falaram o quê? Eli Elétrica falou aqui, relé de impulso. E aqui no Instagram. Mesmo componente, né? Então seria o relé de impulso, tá? Relé de impulso, que serve para poder você controlar também a lâmpada de vários pontos diferentes, de vários pontos distintos, eliminando ali aqueles interruptores paralelos, eliminando ali também os interruptores intermediários. Então, se eu tiver 10 botões de pulso, aqueles de campainha, né, de residência, se eu tiver 10, 15, 20, e interligar aqui, a cada pulso que eu der, a lâmpada acende, a cada pulso que eu der, ela apaga. Cada pulso a lâmpada acende, cada pulso a lâmpada apaga. Então, através de pulsos, você tendo pelo menos infinitos interruptores aí de pulso, infinitos, 50, 100, 200, 300. A cada pulso que você der, a lâmpada que você colocou para comandar, ele vai ligar. E a lâmpada que você não colocou para ligar, ele não vai ligar, né? Lógico, óbvio, né? Mas aí, ou seja, você ligou, deu um pulso, ele liga. Deu um outro pulso, ele desliga. Por qualquer tipo de um dos 200 aí, interruptores de pulso que vocês poderiam estar ligando e utilizando aí, tá? No dia a dia. Beleza, pessoal? A gente falou aqui sobre relé de impulso. Relé de impulso, ele serve... Relé de impulso não, desculpa. Esse aqui é um relé horário. Você vai programar o horário que a lâmpada, que uma sirene, que um motor de irrigação vai ficar ligado e desligado. Você vai programar aqui os horários. Falamos sobre o relé de impulso, que serve para poder você fazer, através de infinitos interruptores de pulso, comandar essa lâmpada, tá? Você dá um pulso, ela liga, dá um outro pulso, ela liga, tá? No próprio corpo do equipamento, você vê a parte de ligação dele. No próprio corpo do equipamento, você vê a parte de ligação dele. Falamos também a parte de interruptores inteligentes, que através de pulso, ó, ele liga e através de pulso ele desliga a lâmpada. Você vai poder controlar também esse interruptor inteligente através de celular, comando de voz, se você tiver um assistente virtual Alexa, né, ou outro, né, do Google também, tá? Que você possa estar utilizando, falando, e aí podendo mandar sinal, ele vai também comandar esse tipo de interruptores inteligentes. Tem tomadas inteligentes também, aqui a gente tem, tá? Mas aí, falamos também sobre a parte de sensor de presença, que quando ele detecta um movimento, ele vai comutar os contatos dele e vai fazer a ligação das lâmpadas, tá? Lembrando que a parte de trás dele tem alguns jumpers que você vai colocar se ele vai ficar numa fotocélula, se ele vai ser uma fotocélula, se aqui você vai programar o horário e o tempo que ele vai ficar ligado, o tempo que ele vai ficar desligado. Se deixar todos eles ligados, todos os jumpers aqui, ó, no lugar dele, se deixar todos os jumpers, ele vai passar 15 segundos ligado. Então, se entrou 15 segundos, ele desliga. Se você tirou de 1 minuto, aí ele passa 1 minuto. Se tirou de 2 minutos, ele passa 2 minutos. Se tirar tudinho, ele fica instantâneo. Instantâneo é ele tocou, detectou o movimento, ligou, parou de se movimentar, ele desliga, tá? Então,
Tá isso aí. Tem uns outros novos no mercado que você pode estar utilizando aí para fazer esse processo. Onde, como, quando, onde, professor? Tem isso aqui, ó, sensor de presença da plafond. Temos esse aqui, ó, que ele já vem com o sensor de presença embutido no teto. Aqui, ó. Deixa eu só tirar isso aqui. Só um instante aí, pessoal. Pronto. A gente tem que tirar ele aqui da caixinha. Eu ia abrir só quando estivesse gravando a aula amanhã, né? Sobre ele, como fazer a instalação, mas aqui, vocês já estão aqui. Você percebe, ele tem aqui uma placa eletrônica interna. Aqui é de primeira mão, tá? Isso aqui eu vou estar utilizando amanhã para poder fazer as nossas aulas de automação residencial. Onde aqui no plafond, ele já tem o sensor de presença. Então, quando ele fica lá no teto, detector, ele vai e desarma, tá? Então, é sempre bom você pegar a característica dele na parte interna, a parte traseira, né? Desculpa. E aí você vai ver a parte de ligação, como é feita a parte de ligação, tá? Então, aí você vai ter que ver qualquer componente que você comprar, ele tem ali informando a você a maneira de você ligar, né? Aqui é muito simples. Ele chega a fase, neutro, e sai o retorno para a lâmpada. Chorou, tá? Tem aqui, ó, o neutro. Neutro. Chega aqui nessa situação, né? Olhando aqui o diagrama. O fase, o vermelho é o fase, o neutro azul. E temos aqui o preto, que é o retorno. O preto, ó, vocês estão vendo aqui, já é o retorno. O preto já é o retorno. Porém, ele já está interligado aqui no nosso receptáculo, tá? Então, você comprou ele já está ligado já. Aqui, ó. Já está ligado aqui já. Ó, o retorno, que é o preto, e o neutro. Você liga aqui, ó, fase e neutro, e acabou-se. Fase e neutro, e acabou-se. Tá? Você não precisa estar fazendo mais nenhum tipo de instalação. Colocou lá no teto, passou pela frente, por baixo dele, no caso, ele vai e desarma. Vamos estar fazendo essa instalação amanhã e colocando aí no YouTube, tá? Você vai ver o passo a passo, passando pelo disjuntor, fazendo a ligação dele, tá? Testando na prática como seria isso aí. Beleza? Dúvidas? Pode deixar aí nos comentários, tá? E agradeço vocês ter até aqui agora está aguentando eu falar, né? Está aqui aguentando eu falar. E falamos também sobre o nosso nosso Sonoff Mini R4, que é um dos mais compactos do mercado. Falamos sobre ele também, onde ele vai entrar fase e neutro e vai sair fase e neutro para a lâmpada. Muito simples fazer a ligação dele também, tá? E esses cabos pretos aqui utilizados para poder fazer a ligação esses dois aqui, né? Ligado para fazer a ligação do vai e vem. Então ele vai comandar pelo vai e vem, pelo celular, tá? Ou até mesmo pelo botão aqui do Sonoff. Aqui, Móveis Paulo falou, professor, o que o senhor já está sabendo das mudanças da NBS 5410? Comenta aí para nós. Por enquanto, eu vou estar mostrando na próxima live, eu vou dar uma pesquisadazinha no que estão querendo mudar, para a gente poder comentar também, tá? Eu não estou muito por dentro das mudanças que eles estão querendo fazer. Mas aí, quando for a próxima live, sábado agora, tá? A gente aborda esse assunto. Próxima terça também à noite, a gente aborda esse assunto. Porque tem pessoas que não conseguem assistir a live de sábado à tarde, tá trabalhando, tá, enfim, saindo com a família, descansando. Mas na terça-feira à noite, estão em casa, descansando e estão aqui assistindo a gente. Beleza? Então, sábado e terça, eu fico com esse compromisso com vocês de falar um pouco sobre as mudanças que estão podendo ter na NBR 5410, né? Que o pessoal aqui falou, móveis Paulo. Deixa eu ver mais aqui, se tem mais algum comentário.
Móveis Paulo falou aqui, obrigado. Antônio Rabelo falou, quando puxo, embola tudo. Falou uma dúvida de como desenrolar uma bobina de fio, né? Deve ser isso. Como desenrolar uma bobina de fio. Se ele for que fio, que cabo. Se for esses normal de 1,5 e de 2,5, é muito fácil, muito simples. Você só é cortar ele, das laterais ele vem com um plásticozinho, né? Uma fita. Você corta as fitas e você vê um local lá no final. Tem a parte de cima e tem de baixo. Eu sempre pego da de baixo. Aí eu pego na de baixo e puxo. Eu não pego na parte de cima, não. Porque na parte de cima, acredito que seja, não sei, mas eu pego na parte de baixo. Eu rasgo a parte de cima, eu vou lá embaixo, pego ele e vou puxando. Aí ele se desenrola de baixo para cima. Ou você pode pegar o de cima para baixo, o de cima, e quando você vai puxando, ele desenrola de cima para baixo. Aí vai muito de profissional a profissional. Se for esse tipo de cabo que você esteja falando, né? Tem que até cortar o cabelo que tá para cima. Mas vamos lá. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Vocês aí do Instagram têm alguma dúvida? Vocês aí do YouTube têm alguma dúvida? Essa live de hoje eu não vou deixar ela gravada, tá? Não vou deixar ela gravada. Mas nas próximas eu vou estar deixando ela gravada. Eu também não sei, não estou conseguindo ver aí no YouTube se eu estou conseguindo. Essa imagem está boa para poder postar ela no YouTube, tá? Então, não tô achando que a qualidade está um pouco razoável aqui do YouTube. Então, acredito que eu não vou deixar ela gravada hoje por conta disso. Móveis Paulo, parabéns pela sua trajetória. Eu vi um podcast, o senhor falando da sua infância e sua trajetória. Parabéns. Eu acredito que você está falando do professor Jazz Caetano, né? Que ele foi candidato a prefeito aqui na nossa cidade, em Escada, Pernambuco. Aí ele fala um pouco sobre a trajetória dele, que morou na beira da linha, né? Que passou necessidade, né, com ele e a família dele e tal, e hoje é engenheiro e provavelmente deve ter sido ele. Ele fala bastante sobre essa parte aí, né, como conseguiu vencer na vida. E a luta diária também da gente, né? A gente tá sempre correndo atrás, batalhando para poder ter as coisas, né? Mesmo com toda a dificuldade, a gente acorda cedo, vai trabalhar, chega à noite, a gente estuda, fica um pouco com a família, cansado, mas fica, arruma tempo para poder fazer outras coisas. Muita correria, né? Qual a altura certa da caixa padrão de energia? O nosso amigo aqui falou e perguntou, Leonardo. Ele perguntou qual a altura certa, né? Bom, se for padrão de entrada, para padrão de entrada, 1,60 m, tá? E se for para quadro de distribuição, numa altura que não fique para que a criança pegue, né? Então, eu acredito que 1,60 m, 1,70 m seja o ideal para poder você fazer a parte de instalação e fazer a colocação. Tá? 1,60 m aí também. Tanto para o padrão de entrada e quanto para a parte de quadro de distribuição residencial. 1,60 m, 1,70 m. O Norberto falou aqui que a imagem está boa do YouTube. Agradeço aí pelo comentário. Bom, pessoal, já faz 1 hora de live. Se vocês tiverem mais dúvida, eu estou aqui. Antônio falou aqui, né? Esse tipo de cabo que você falou mesmo. Valeu. Nada, Antônio, sem problema. Estamos aqui para ajudar um ou outro, tá? Estamos aqui para um ajudar o outro. A Imóveis Paulo falou aqui, professor, aqui eu tenho tomada inteligente, tudo com Alexa. O bom é que o aplicativo me dá até a corrente que está consumindo no circuito e quantos quilowatts estou gastando. Muito bom. Carlos falou aqui, obrigado pela aula, demais, e Carlos, da CCC Elétrica, obrigado pela aula, foi demais. Tenho que dar uma saída agora
Boa sorte a todos. Amém. Muito obrigado. Tenham uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que estão chegando. Bom, pessoal, já faz 1 hora de live. Vou estar saindo aqui agora. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Vou estar colocando aqui, ó, o WhatsApp aqui para vocês, tá? Dessa forma aí. Esse aí é o nosso WhatsApp, tá? Vou colocar aqui também no Instagram para que vocês possam entrar em contato. 819-8157-8070. Vocês podem pegar aqui, ó, e colocar, tá? Entrar em contato com a gente, que a gente vai estar te ajudando, te auxiliando. Deixa salvo aí, Carlos. Vou tentar deixar salvo aqui também aqui no nosso Instagram, tá? Então, pessoal, é isso aí. Se tiverem dúvida, estamos por aqui. Sábado agora à tarde, tá? 4 horas da tarde. 3 a 4 horas. Vou fazer uma enquetezinha no Instagram no dia e vou fazer uma enquete também no nossos grupos do WhatsApp. Se vocês não fazem parte, entre em contato lá para a gente poder também fazer a enquete junto com vocês. E dúvidas vocês vão fazendo, vão mandando lá e a gente vai tirando, tá? Um forte abraço a cada um de vocês. Tenha uma ótima noite e até sábado. Valeu, pessoal.